Seja muito bem-vindo e bem-vinda de volta ao canal. Na resenha de hoje a gente vai falar do livro A Startup Enxuta, do Eric Ries. Apesar do nome ter startup, não se engane, o que esse livro apresenta pode ser utilizado em qualquer tipo de empresa, seja ela uma pequena startup tecnológica ou não, para você que está pensando em empreender, em criar algo novo. O Eric começa falando que aprendeu do modo mais difícil como é que a realidade de uma startup funciona. Ele e um amigo da faculdade criaram uma empresa do zero e a startup acabou falindo. Isso acaba nos levando a uma conclusão óbvia. A grande maioria das novas empresas, das novas startups que vão ao mercado, acabam falindo. O que o Eric defende no livro é que a diferença entre uma empresa sobreviver ou não necessariamente é a ideia que está por trás da criação dela ou é o produto, mas sim é o dia a dia, é a gestão ali do dia a dia, é efetivamente aquela prática, aquela coisa de todo dia estar executando, de todo dia estar melhorando, que vai fazer a diferença numa startup. O movimento criado por esse livro visa criar uma cultura de inovação contínua nas empresas. Em resumo, a metodologia funciona da seguinte forma. O primeiro ponto é que os empreendedores eles estão em qualquer lugar. Não necessariamente você precisa criar uma startup na garagem da sua casa com um amigo da faculdade para que a sua empresa seja considerada startup ou para que você seja considerado empreendedor. Você pode ser empreendedor de várias formas. Você pode ser um empreendedor sendo empregado, tendo um emprego de 8 às 18 horas. Você pode ser um intraempreendedor. Você pode empreender dentro da empresa que você está. Então não necessariamente você precisa criar uma empresa pequena do zero para se chamar de empreendedor. O outro ponto abordado é que uma empresa, uma startup, ela é uma instituição, ela não é só um produto. Tem muita gente que vive, respira o produto que aquela empresa criou, mas o que o livro sustenta é que existe toda uma metodologia de gestão ao redor daquilo. Então a startup ela tem que ser vista como uma empresa complexa, com pessoas, então a gestão de pessoas ela é extremamente importante. O outro ponto que o livro fala é sobre a validação de aprendizado. As startups, elas existem para criar as coisas rápido, errar se for o caso, validar, aprender, melhorar e depois lançar aquilo novamente no mercado. Então, a startup, ela precisa o mais rápido possível tentar criar um modelo sustentável, um modelo que ela consiga gerar lucro, consiga manter as pessoas e consiga fazer a roda girar. E adicionalmente, o livro ainda fala que não tem muito para onde fugir da parte chata. O livro sustenta que é muito importante para uma startup medir como é que está a questão contábil, a questão financeira. Então isso é muito importante para validar se o investimento está se pagando, para validar se o modelo é sustentável e para planejar também os próximos passos. O livro define uma startup como uma organização que é criada, pode ser uma empresa, pode ser uma ONG, pode ser qualquer tipo de organização que é criada num ambiente de extrema incerteza. A startup enxuta é um método que incentiva a criação de novos produtos, novas ideias, a ideação, a experimentação disso, testes rápidos, colocar esse produto rapidamente no mercado, testar com uma quantidade pequena de pessoas, resolver os problemas e os erros que podem gerar nesses testes e, se for o caso, já refazer o produto com a cara nova, com a diferenciação, para que rapidamente essa experimentação consiga tomar forma e assim diminuir o risco da empresa quebrar. O Eric conta no livro a história que aconteceu com ele próprio. Ele criou com uma equipe um software, eles passaram 6 meses trabalhando nesse software, uma pequena empresa de tecnologia, e eles não colocaram esse software no mercado rapidamente. Eles trabalharam, melhoraram o produto, enfim, eles seguraram muito o produto antes de colocar no mercado. Eles achavam, o Eric e essas pessoas que estavam com ele nessa startup, que o produto ia ser um grande sucesso. E o que aconteceu? Quando eles lançaram no mercado, não aconteceu nada. O produto não teve o sucesso esperado, na verdade foi muito pior do que tudo que eles imaginavam. E aí eles sentiram que esses 6 meses ou mais que eles trabalharam virando noite ininterruptamente foram meio que jogados no lixo. Bom, e aí você deve pensar, depois que os caras passaram 6 meses preparando um software, lançaram, ninguém comprou, eles devem ter desistido, Na verdade, não. Eles estavam tão enviesados com aquele produto que, ao invés de desistir, eles refizeram várias funcionalidades, passaram mais tempo trabalhando naquilo para só depois fazer mais testes, etc e tal. Então, resumo da ópera. Eles erraram, mas eles demoraram a errar. Então, esse livro foi um dos grandes precursores daquela ideia de errar rápido, de fazer alguma coisa rápida, fazer com a equipe um modelo, um protótipo, errar rápido, experimentar o mais rápido possível. Para quê? Para que você consiga ter uma agilidade maior e testar o produto, o serviço com os seus usuários.
Então, assim, resumo da ópera, para você lançar qualquer produto no mercado, a primeira coisa que você e sua equipe tem que se perguntar é basicamente o seguinte: será que tem gente querendo comprar o que eu quero vender? Às vezes a gente tem a cabeça muito de engenheiro, tem a cabeça muito de criação, tem a cabeça muito de produto e acha que basta a gente criar uma coisa binabolante que as pessoas vão comprar. Isso não é verdade. E a gente só sabe se alguém compraria ou não algum produto se a gente testar. Então, o que o livro traz de ideia principal é justamente isso. A gente tem que testar cedo. A gente tem que criar um protótipo, que o livro chama de MVP, né, o famoso MVP, e testar rapidamente no mercado, avaliar como é o feedback dos usuários e dos possíveis clientes e perceber logo de cara, o mais cedo possível, se existe uma aptidão para as pessoas comprarem aquele produto ou serviço ou não. Então, a grande maioria das empresas pequenas de hoje, as startups, as empresas que começam pequenas, a grande maioria não tem grana, não tem muito dinheiro para investir no produto. É diferente, por exemplo, de uma grande empresa que já tem anos e anos de consolidação no mercado, criar uma startup dentro da empresa grande e colocar dinheiro na frente. Só que isso muitas das vezes não acontece. Tem muita startup que não consegue investimento, tem muita startup que não tem dinheiro para desenvolver o produto antes. Então a ideia desse livro é que as startups, que as empresas, que os empreendedores criem o mais rápido possível, com o menor custo possível, um modelo de produto que o livro chama de MVP, né? E que esse modelo seja rapidamente testado. Porque aí você sabe se você continua, se você persiste, se você ajusta algumas coisas ou se simplesmente você abandona aquele produto e parte para outra coisa. Então, para pensar como uma empresa enxuta, você precisa, antes de tudo, se colocar no papel do cliente, do consumidor e se fazer algumas perguntas. A primeira pergunta é: será que os clientes, né, os possíveis clientes, os usuários, reconhecem que eles têm um problema e que eles precisam resolver esse problema? O segundo ponto é, se esse problema realmente existir, se o usuário entender que ele tem esse problema, ele está disposto a pagar pela solução? E o terceiro ponto é, caso o usuário esteja disposto a pagar pela solução, ele vai pagar para sua empresa ou para minha empresa, né? Ou para a empresa que você esteja pensando em criar? E aí, depois que a gente faz todas essas reflexões, é que a gente se pergunta se nós temos como criar um produto, uma oferta ou solução para resolver esse problema. Perceberam? Então, nesse modelo de startup enxuta, primeiro você se coloca no lugar do usuário, você avalia se existe um modelo de negócio sustentável para só no final você criar o produto ou solução. Por quê? Porque se você colocar muito esforço na frente, gastar dinheiro antes e lá na frente você perceber que os clientes, os usuários, seja lá como você queira chamar, não estão dispostos a pagar ou não estão dispostos a comprar o seu produto da sua empresa, você vai ter colocado um monte de esforço por água abaixo. Este livro foi o responsável por criar o conceito de MVP. Quem trabalha em startup, que vive esse mundo de startup, escuta muito essa sigla MVP, que é o mínimo produto viável. Basicamente, o que é o MVP? É algum tipo de teste, de simulação que você cria antes mesmo de ter o produto acabado e consolidado. O MVP pode ser um teste de software, o MVP pode ser uma apresentação que você faz, o MVP pode ser slides de PowerPoint, o MVP é qualquer coisa que você lança isso para o seu usuário, para o mercado, e você sente se as pessoas estão dispostas a usar e a pagar e a comprar aquele produto. Então, a ideia do MVP é que ele seja feito com o mínimo de dinheiro possível, o mais rápido possível. Ele não precisa ser um produto muito bom, muito bem acabado, maravilhoso. O que você precisa fazer é criar uma espécie de teste para avaliar o resultado com o mercado. E muita gente acha que o MVP necessariamente tem que ser um site, tem que ser um software, um sistema, e nem sempre precisa ser isso. Foi o caso, por exemplo, do Dropbox. Quem não conhece, o Dropbox é um software, né, um sistema em nuvem, onde você armazena seus arquivos. Só que o que acontece? A concepção do Dropbox, para a gente, usuário final, ele é muito simples. Só que por trás, né, o back-end, a engrenagem do Dropbox é muito complexa, né? Precisou de muitas e muitas horas de engenharia, porque envolve uma integração entre diversos sistemas, né? Windows, celular, iOS, macOS, enfim, é um negócio bem complexo de fazer funcionar. Então, o que acontecia? As pessoas por trás, os criadores do Dropbox, tinham muita convicção de que o serviço era bom, que o serviço fazia sentido. Só que os investidores achavam que talvez as pessoas não pagassem por isso, porque várias outras empresas tinham tentado criar serviços parecidos e nunca tinham pegado. Então, o que os caras aí que criaram o Dropbox fizeram? Eles não tinham dinheiro para criar um
um teste do produto que sairia muito caro, seria muito dispendioso, precisaria de muitas horas de engenharia de programação. E o que é que eles fizeram? Basicamente eles criaram um vídeo com a utilização do software, né? Eles criaram um vídeo simulando como é que seria o Dropbox, como é que seria o usuário utilizando o software, colocaram esse vídeo num blog e viralizou. E muitas pessoas que gostam de tecnologia, muitas pessoas que tinham interesse em usar o produto acabaram se cadastrando para serem os chamados Early Adopters, né? São as pessoas, os primeiros ali que iriam fazer o teste do Dropbox. Então, com esse vídeo, os criadores conseguiram provar para os investidores que existia interesse no produto. Então, foi assim que eles conseguiram investimento e conseguiram efetivamente colocar a empresa para frente. O MVP ele é importante porque não custa nada lembrar. Ideia todo mundo tem. Eu tenho muitas ideias, você tem muitas ideias, todo mundo tem ideias. A diferença é quem executa e quem não executa, e a diferença é se as pessoas vão ou não vão comprar aquela ideia. Então o MVP ele ajuda demais justamente nisso, porque ele testa rapidamente lá no início, antes mesmo da concepção final do produto, se o negócio vai pegar. Então para uma startup, para uma empresa que está com pouco dinheiro em caixa, que não tem dinheiro para fazer contratação, que não tem dinheiro para colocar na frente, o MVP é uma estratégia muito interessante. A Startup Enxuta é um livro que eu achei extremamente essencial para quem empreende, para quem tem vontade de empreender, seja uma empresa de tecnologia, uma startup mais tradicional, ou seja, qualquer tipo de empresa. Os ensinamentos do livro vão te ajudar a pensar diferente e, consequentemente, diminuir o risco da tua empresa, do teu empreendimento dar errado. Adicionalmente, o livro vai te ajudar a achar o ponto de equilíbrio, aquele momento em que você pensa se você deve insistir na sua empresa ou se você deve pivotar, ou se você deve, de repente, mudar de rumo. Então, esse ponto de equilíbrio, esse momento de você mudar ou de você insistir, ele é extremamente importante. Conclusão, indico demais o livro, pode comprar sem medo, não é à toa que ele virou o queridinho aí de startups, de gente que está criando coisas novas, que está querendo empreender. Realmente o livro é muito bom. Se você tem algum comentário, alguma sugestão, se você lê o livro e pensa de alguma forma diferente ou alguma coisa que possa acrescentar para as pessoas que estão assistindo esse vídeo, não esquece de deixar seu comentário, beleza? Um grande abraço e até a próxima.